Graça e paz, graça eterna para todos os meus irmãos que irão ouvir, assistir a mais um conteúdo gravado pelo canal Democracia Espiritual. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir. Como prometido da minha parte, do canal Democracia Espiritual, eu falei que toda quarta-feira iria fazer uma live em homenagem aos inscritos. Essa já é a terceira live, se eu não me engano, é a terceira live, e eu vou dar continuidade ao trabalho que eu estou fazendo. Veja, qual o objetivo do canal Democracia Espiritual fazer essa live em homenagem aos inscritos todas as quartas-feiras? Bom, o objetivo é que na próxima geração, nas gerações futuras, por que nas gerações futuras? Porque uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra, o mundo cosmo, o planeta Terra permanece para sempre. Então, esse é um objetivo do canal, para que as próximas gerações, quando assistirem esse vídeo, venham saberem que já havia um povo antes deles que já defendia o Evangelho da Graça, a doutrina do Evangelho da Graça e a escatologia consumada, a escatologia já realizada. Eles venham saberem que existia um povo antes deles que viveram aprisionados num sistema religioso, manipulador e enganador, mas aprove a Deus que os nossos olhos foram abertos, foram iluminados, tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, uma renovação de mente, uma ressurreição de mente. E hoje nós estamos vendo o Evangelho como ele é, sem engano, sem mentira. E antes de eu ler o texto principal, o tema da mensagem, a gente já sabe, é homenagem aos inscritos, parte 3. Homenagem aos inscritos, parte 3. Esse é o tema da mensagem. Então, o texto principal que eu escolhi foi Jó 42, versículo 5. E antes de eu ler o texto, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Não se esqueçam do like. Vocês aí que já são inscritos, não se esqueçam do like. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam, venham participar dessa família em Cristo, em graça. E também deixe seu like, tá bom? Deixe seus comentários, façam perguntas aí nos comentários e vamos que vamos. Então o texto principal é em Jó 42, 5. A data dessa mensagem aqui, parte 3, em homenagem aos inscritos do canal, parte 3, a data de hoje é dia 20 de março de 2024. 20 de março ou 20 de 3
20 de 3 de 2024. Amém? Então vamos que vamos. Jó 42, versículo de número 5 diz assim. Veja bem. Eu te conhecia só de ouvir. Olha o que Jó está falando aqui. Olha o que Jó falou, porque isso é um fato passado, um fato histórico que aconteceu na vida de Jó. Veja bem, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, lá no tempo de Jó, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou ler novamente. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história de Jó. Eu preguei muito sobre essa passagem de Jó. Claro que eu particularmente falando, quando eu pregava, onde eu passei num lugar aí, 14 anos, numa graça misturada, eu preguei muito a respeito de Jó em várias passagens. Então, naquele tempo, os meus olhos ainda não tinham sido abertos totalmente. Eu achava que era o cara pregando aquelas palavras, né? Aquelas palavras descontextualizando o texto, descontextualizando o contexto, trazendo tudo para os dias de hoje. E eu achava que estava abafando. Eu achava que era o cara. Sou sincero a dizer, de 100% do que eu ministrava, do que eu ensinava, com toda a humildade, eu sou sincero para dizer, 95% estava errado. E talvez até mais. 97% estava errado. Mas aprove a Deus, agradeço a Deus todos os dias por essa porta no YouTube ter sido aberta. E Deus, o Pai dos Espíritos, colocou homens de coragem, homens que caíram em si, como eu e outros homens aí que tem, o irmão André Palhares, o irmão Geraldo, que esses homens já começaram antes de mim, o irmão Erivelto, o irmão Elso, o irmão André Pimentel, o irmão Cristiano e outros homens aí começaram antes de mim. E através dessa porta no YouTube, o Evangelho da Graça, junto com a escatologia já realizada, já consumada, veio clarear a mente, a nossa mente, porque nós aprendemos e ensinamos. E a cada dia o nosso entendimento vai clareando cada dia mais, degrau por degrau, aprendendo uns com os outros. E isso nos tornamos
Um povo que antes estava preso, aprisionados, e hoje somos livres, ô glória, através desse evangelho. Então, nós um dia estávamos assim, como Jó. É claro que o contexto de Jó aqui é um. Jó passou por lutas, onde eu não vou entrar muito na história de Jó, mas Jó antes ele não conhecia o Deus vivo, o Pai dos Espíritos. Ele só ouvia falar. Ele não conhecia na sua totalidade o Criador, aquele que manda em tudo, que pode tudo, aquele que é soberano, aquele que tudo é dele, por ele e para ele. Então, assim como Jó, estávamos nós em contextos diferentes, em contextos diferenciais, mas nós estávamos assim como Jó. Nós ouvíamos, nós pregávamos, mas ainda a gente não conhecia o Pai dos Espíritos na sua totalidade. Como nós hoje, eu e você, nós, vós, conhecemos depois que os nossos olhos foram iluminados. Então, veja o que Jó fala aqui, a declaração de Jó. Em Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim estava eu, assim estava você, assim estávamos nós. Nós achávamos que estava no lugar certo, ouvindo a palavra certa, ouvindo o evangelho da verdade, mas a gente não estava, faltava alguma coisa ainda. Ainda faltava alguma coisa que não batia, a conta não fechava. Mas hoje, nós vemos que a conta fecha. Perdão, a conta fecha. E agora nós podemos conhecer o nosso papai através do evangelho. Através desse evangelho que nos proporcionou e nos proporciona cada dia mais conhecermos o Pai como Ele é, como verdadeiramente Ele é, através da luz do Evangelho. Então, como eu já falei antes e vou falar novamente, essa live aqui é uma homenagem aos inscritos do canal, porque nós um dia se encontrávamos como Jó. A gente só ouvia o que um homem falava, o que um homem pregava, ensinava, e nós achávamos que aquele homem ali, que aqueles homens que ensinavam, que estavam ali na linha de frente, era que Deus usava eles eram diferentes, porque isso nós somos ensinados dessa maneira, que Deus só revelava a eles, que Deus só mostrava a eles, e nisso foi discorrendo por muitos anos. Isso vem discorrendo, olha, não toque no ungido do Senhor, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Eram essas coisas que eram ensinadas. Só que a mentira, ela só
prevalece enquanto a verdade não chega, ô glória. E hoje, glória a Deus, a verdade chegou. A verdade está aí. Não que nós sejamos os donos da verdade. Eu sempre falo isso. Talvez eu seja um dos poucos pregadores que fala isso aqui. Ou seja, talvez o meu canal seja um dos poucos canais que falam isso. Entendeu? Eu não estou querendo puxar mérito para mim, não. Mas eu sempre bato isso aqui na tecla. Porque é verdade, meu irmão. A verdade não está com nenhum homem aqui na terra. Porém, nós temos que analisar o que é evangelho, o que é lei, o que é para nós e o que não é para nós. Entendeu? Então, torno a falar, a verdade não está com ninguém, com nenhum homem aqui na terra. Se você ouvir um homem falar, eu tô com a verdade, tudo que eu falo é verdade, esse homem é mentiroso e é soberbo, é prepotente e é arrogante. A verdade não está com o homem. Paulo disse que a verdade estava com ele. A verdade estava nele, sim, mas ele se referia, se você pegar o contexto, você vai ver que Paulo se referia àquilo que ele recebeu, o evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo ali, no primeiro século ali, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Por isso que Paulo disse, a verdade está em mim, mas foi no sentido daquilo que ele recebeu. Então, veja, meus irmãos, então temos que analisar o que está sendo ensinado. E hoje, nós estamos vendo essa verdade que estava oculta há muito tempos atrás, combater as inverdades, ou seja, o evangelho da verdade combatendo as inverdades do sistema religioso. E hoje nós estamos aqui, claro que em outro contexto diferente do de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Hoje nós estamos nesse novo ciclo em que passou Jó. Sabemos que contextos diferentes. Não era no sentido de doutrina que Jó falou, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não, não é no sentido, no que tange a doutrina. Hoje, para nós, é no que tange a doutrina do evangelho. Para Jó, era a luta que ele passou. E ele não conhecia Deus, ele só ouvia falar. Entendeu? Então, o nosso retrato hoje é esse. Antes nós só ouvíamos falar. Hoje, os meus olhos, os olhos do entendimento, nós vemos o evangelho de maneira como ele é. Nós vemos o nosso Pai de maneira como ele é, através do evangelho. Então, eu vou falar aqui o nome dos irmãos, dos inscritos do canal, e na próxima quarta-feira estarei falando de outros irmãos, os que eu não falar hoje aqui, falarei na próxima quarta-feira. É assim que eu estou fazendo. Então, o primeiro nome que eu quero falar aqui é Edson Castro. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela força. Irmão Gilmar Martins. Irmã Sandra Maria Rocha, de Sorocaba, São Paulo. Esses irmãos aqui que eu falo do estado onde mora, é porque passaram para mim. Esses outros que eu não falo, o estado, é porque eu não consegui, não passaram para mim o estado, tá entendendo? Então, irmã Sandra Maria Rocha, Sorocaba, São Paulo. Irmão Fernando Ribeiro. Irmão Paulo Roberto José. Irmã Denise Dantas, Campina Grande, aqui da Paraíba, minha conterrânea. Irmã Matilde de Castro. Irmã Valéria Cristina da Silva Palhares, esposa do irmão André Palhares. Irmã Valéria Cristina da Silva Palhares, esposa do irmão André Palhares, do canal MDCG.
O seu filho, irmão Vandrei de Oliveira Palhares, filho da irmã Valéria Cristina da Silva Palhares e do irmão André Palhares. Irmã Açucena Flor, irmão Roberto Barbosa Alves, irmão Gadiego Neri, irmão Joel Santana, irmão Luiz Paulo Croaz, irmã Carla Croaz, ou Croaz é Croaz, mais ou menos assim, perdão, mas os irmãos aí vão entender. Irmão Paulo Nunes, José Ramos, irmão José Ramos de Recife, Pernambuco, aqui também, pertinho aqui da Paraíba. Irmão Edson Cardoso, de Várzea Paulista, Jundiaí. Fernando Rodrigues Vaz, Juarez Santos, Fabrício Fernandes, de Gramado. Irmã Valquíria Barbosa, irmã Jaciele Melo, irmão Nelson Castilhos, irmão Valdir Santos, irmão Ediel da Silva, Vanderlei Paz, irmão Vanderlei Paz, irmão Tito irmão Tito Mede, Messias Bezerra, Carlos Roberto, Walter Silva, Antônio César, Vera Lúcia de Souza, Maria Luísa Mesquita, Sandra Maria Rocha, irmão Joel Siqueira, Edson Cardoso, Paulo Roberto José, Edilson Cardoso, irmã Janiere Ribeiro Costa, irmão Norivaldo Carvalho, irmão José Carlos. Esses são os homenageados dessa live dessa quarta-feira, do dia 20 de março de 2024. Então todos nós, todos esses irmãos que eu falei aqui, e os irmãos que eu já falei antes, nas lives anteriores, em homenagem aos inscritos, todos esses irmãos e os demais irmãos que ainda eu irei falar na próxima live, na próxima quarta-feira, todos nós estávamos como Jó, claro que em outro contexto, em circunstâncias diferentes, mas nós estávamos assim, ó. Eu te conhecia só de ouvir, nós só conhecia só de ouvir. Aí ele continua, mas agora os meus olhos te veem. Isso para Jó. Nós também estávamos assim. Nós só ouvíamos falar. E achávamos que estava certo os ensinamentos dados para nós. Claro que tinha alguns ensinamentos que até batia. Eu não vou dizer que era tudo que estava errado, mas a maioria estava errado. Por exemplo, como é que eu posso ensinar lei e graça? Faço até a separação bem certo, correto. Aqui é graça e aqui é lei. Aqui é antes da cruz, aqui é depois da cruz. Depois, aquilo que eu ensinei que não poderia estar no pacto da graça, eu trazia numa mensagem para dentro ali do lugar onde a gente se reunia. Como é que eu posso pregar lei e graça e trazer dízimos, apresentação de criança, esperando Jesus voltar, batismo, em alguns lugares, né? Tem jejuns, Santa Ceia, que nunca foi. Ali era uma refeição, né, noturna, nós sabemos, entendeu? Então, veja, trazendo tudo para dentro da congregação para ensinar. Se eu já tinha ensinado lei e graça corretamente. Então veja que é uma mistura. Então, antes nós só ouvíamos falar. A maioria dos ensinamentos estava errado. Mas hoje, oh glória, nós
conseguimos ver, enxergar com a nossa mente o que é lei, o que é graça. Hoje nós conseguimos ver a luz do Evangelho, clara, limpa e cristalina. Clara, limpa e cristalina. Essa luz do Evangelho, o Evangelho da verdade, pregado por Paulo ali no século I e hoje prega eu e prega outros homens aí. E você também, que compartilha e que fala dessa graça. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar é em homenagem aos inscritos. Na próxima quarta-feira estarei trazendo outros nomes, falando de outros irmãos aqui em homenagem aos inscritos do canal. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Amém? Também se inscreva no canal do irmão Neilton Cardoso. O canal dele se chama Abençoado com Todas as Sortes. A live dele é no domingo. Amém, meu irmão? Então, graça e paz, graça eterna. Não se esqueçam de compartilhar essa mensagem. Não se esqueçam de deixar o seu like, amém? E vamos que vamos. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.